Vamos iniciar agora a aula de operações unitárias que se baseiam em separações mecânicas, ou seja, operações unitárias que não realizam transferência de massa ou transferência de calor entre fases para realizar a separação desejada. Basicamente, são aquelas separações onde nós temos fases distintas e heterogêneas, como um líquido e um gás e um sólido, e queremos realizar a separação, né, desse sólido a partir da fase fluida, ou seja, temos uma suspensão e queremos separar o sólido presente nessa suspensão ou uma suspensão de dois líquidos immiscíveis, onde nós queremos realizar a separação desses líquidos. E por isso que nós vamos nos referir a essas operações como separação mecânica. Vamos ver os equipamentos, né, que são utilizados, porque os princípios, eles são muito, comparados às outras operações unitárias, eles são bastante simples. Basicamente, nós temos, no caso da classificação, da decantação, da maioria das operações unitárias que nós vamos ver aqui, o princípio se baseia na velocidade terminal da partícula, que é a velocidade que um corpo adquire quando as forças atuantes nesse corpo se equilibram, ou seja, quando ele perde a aceleração, mas ele já tem uma velocidade inicial que se mantém uniforme. Então, a partícula no meio fluido, seja ele líquido ou gás, ela vai ter, atuando sobre ela, o atrito com esse fluido, o empuxo e o próprio peso dessa partícula. Quando essas três forças se igualam e atingem o equilíbrio, a velocidade dela passa a ser uma velocidade constante e nós nos referimos a essa velocidade como velocidade terminal. E com base na velocidade terminal, nós podemos classificar partículas em uma suspensão de acordo com a velocidade terminal que ela vai alcançar. Partículas que têm aproximadamente a mesma massa específica, ou seja, a mesma densidade, elas vão ter velocidades terminais dependendo apenas do seu diâmetro médio. Então, nós podemos fazer uma separação de partículas que estão no meio fluido e, além de separar as partículas sólidas desse meio fluido, nós podemos ainda separá-las de acordo com a faixa de diâmetros, quando isso é do nosso interesse. Então, nós temos aqui a operação de classificação, que se baseia nessa velocidade terminal e que vai classificar as partículas em grupos de acordo com os diâmetros médios dessas partículas. Então, nós temos aqui um tanque. Esse tanque vai receber em uma extremidade a suspensão, onde nós encontramos todas as partículas presentes, e partículas mais pesadas, ou seja, aquelas que vão atingir a velocidade terminal maior, elas tendem a cair para o fundo do tanque mais rápido, já que elas têm uma velocidade terminal maior. Partículas mais leves continuam sendo arrastadas pela suspensão, pela fase fluida, e elas vão decantando mais lentamente, porque a velocidade terminal delas é menor. Então, com base nessa característica, nós podemos separar as partículas maiores primeiro, porque elas vão ter uma velocidade terminal maior, e elas vão cair no primeiro compartimento do tanque. As partículas de velocidade terminal intermediária vão caindo nos compartimentos intermediários e as mais leves podem ser recolhidas no último compartimento. Então, nós criamos um tanque, aqui nós estamos vendo um corte lateral dele. Esse tanque vai receber a suspensão. À medida que a suspensão vai escoando pelo tanque, as partículas vão decantando de acordo com sua velocidade terminal. Então, cada partícula com uma determinada velocidade terminal vai ser depositada em um compartimento específico. E é por isso que nós damos a essa operação o nome de classificação. Esse exemplo aqui é o exemplo do tanque de sedimentação gravitacional. Ele tem um princípio bastante simples. É um tanque por onde a suspensão vai escoando e as partículas vão decantando em regiões diferentes por causa das suas velocidades terminais diferentes. Se são partículas do mesmo material, isso se deve principalmente à variação no tamanho delas. Partículas maiores seriam mais pesadas. Quando as partículas são de materiais diferentes, nós podemos ter, de acordo com a densidade, também partículas grandes, que demoram mais a cair no fundo do tanque do que partículas pequenas do outro material. Então, na hora de construir um equipamento desse, a gente leva em consideração tanto o fator tamanho da partícula, como o fator densidade, se for uma suspensão formada por materiais sólidos de natureza distinta. Mas, basicamente, nós vamos ter como base a velocidade terminal, partículas mais grossas decantando primeiro, sendo recolhidas primeiro, partículas mais finas saindo por último, e as intermediárias vão ficando nos compartimentos intermediários do tanque. Uma versão mais sofisticada do tanque de sedimentação seria o Spitzkasten.
né? Esse equipamento aqui, ele é muito semelhante ao tanque de classificação anterior, só que nós observamos que ele tem uma variação na área de escoamento. Nós temos vários cones. Esses cones são os compartimentos que coletam as partículas de acordo com a velocidade terminal delas. A alimentação é feita por essa extremidade. Então, nós temos a suspensão chegando por essa extremidade e escoando nesse sentido. Partículas mais pesadas vão ser depositadas no primeiro cone. Quando a suspensão chega no segundo cone, ela vai encontrar uma área de escoamento maior. E como a vazão vai ser a mesma, sempre que nós tivermos uma área de escoamento maior, nós teremos uma velocidade menor. Então, o objetivo de aumentar a área desses cones é fazer com que, à medida que a suspensão vai caminhando, a velocidade dela em cada cone vai sendo cada vez menor. Isso é realizado com o intuito de fazer com que as partículas mais leves, que têm a velocidade terminal baixa, tenham tempo suficiente para serem depositadas no seu respectivo cone. Então, partículas pesadas podem passar com uma certa velocidade, elas vão decantar rapidamente. No próximo cone, a gente diminui um pouco a velocidade para que as partículas que já não têm uma velocidade terminal tão elevada tenham tempo de decantar. No terceiro cone, nós temos uma velocidade ainda menor, porque as partículas agora demoram mais a decantar. E assim sucessivamente, nós vamos ter velocidades cada vez menores, porque em cada cone desse nós teremos também partículas com velocidades terminais menores e, portanto, elas precisariam de um tempo de escoamento através do cone menor. Aqui embaixo nós temos os compartimentos de descarga do material sólido e da água de separação, a água que vai preencher o espaço do cone para permitir que a solução não preencha esse espaço. Outro tipo de classificação que nós podemos usar é o elutriador. Nós vimos na aula de cristalização que a elutriação é um método de separação de partículas, onde nós temos partículas escoando num sentido e um fluido escoando no sentido contrário, ou seja, em contracorrente. E nós controlamos a velocidade de escoamento desse fluido de forma que ele arraste as partículas que são menores, que nós não desejamos, mas permita que as partículas maiores, a partir de um certo diâmetro, decantem. Aqui no elutriador, nós temos um esquema, um fluxograma de como nós poderíamos classificar em várias faixas. Ou seja, eu tenho aqui uma primeira coluna, onde eu tenho a alimentação das partículas e, nesse exemplo, nós temos água escoando no sentido contrário. Então, o que vai acontecer? Nós controlamos a velocidade de escoamento da água de forma que ela só permita que certos diâmetros decantem nesse tanque. E aí nós tiramos os sólidos grossos. De acordo com a velocidade controlada, nós temos agora partículas menores do que essas aqui, sendo arrastadas para o topo do tanque, de onde vão ser removidas. No próximo tanque, observem que a área de escoamento aumentou. E por que nós aumentamos a área de escoamento? Porque nós queremos fazer o que foi feito no Spitzkasting. Nós queremos que a velocidade da água nesse tanque, nessa coluna, seja menor do que nesse. Por quê? Porque se a velocidade diminuiu aqui, ela agora permite que partículas que não estavam decantando no primeiro tanque decantem nesse. Porém, nós controlamos ela de forma que outras partículas menores não decantem. E ela passa para o próximo tanque, que vai ter uma área de escoamento maior, consequentemente a velocidade do escoamento da água vai ser menor, e aquelas partículas que não conseguiram decantar nesse tanque vão conseguir decantar nesse. E aí nós podemos criar vários tanques, várias colunas, né, em sequência, de forma que em cada uma delas a gente consiga remover diâmetros, uma faixa de diâmetros diferente, reduzindo cada vez mais a velocidade de escoamento da água. Então, na elutriação, nós temos o fluido. Nesse exemplo, foi um líquido, poderia ser um gás, dependendo do material. Nós temos um líquido escoando em contracorrente em relação aos sólidos. E a gente controla a velocidade desse escoamento de forma que, com essa velocidade, esse fluido arraste certas partículas, porque elas não são suficientemente pesadas, e permita que outras maiores decantem. Se nós fizermos isso em série, com várias colunas e velocidades controladas, nós podemos classificar, tirando sólidos grosseiros na primeira coluna, sólidos de tamanho intermediário na segunda e assim sucessivamente até os mais finos, se for desejado. Aqui nós temos um classificador de grade, ele é um tanque por onde escoa a suspensão. À medida que a suspensão vai escoando, nós temos o sólido se depositando ao longo do tanque. E essas grades que nós vemos aqui, elas têm um movimento periódico de arrastar esses sólidos. Ela faz um movimento rápido
finalidade de manter a suspensão agitada para evitar que partículas muito pequenas se acumulem, porque esse classificador ele é relativamente simples. Ele basicamente vai separar partículas grosseiras das partículas finas. Ele não vai ter uma classificação muito variada como nós vimos nos equipamentos anteriores, que nós poderíamos ter partículas grossas, intermediárias, de vários tamanhos e finas. Então, basicamente, nós teremos as partículas grossas se depositando e as finas continuam escoando com a suspensão. Então, quando essa grade faz um giro, ela dá uma pancada para trás, ela agita a suspensão de forma que as partículas muito finas permaneçam suspensas e escoem junto com o líquido. E as partículas mais grossas que decantaram nesse movimento giratório da grade, elas vão ser jogadas para cima. Então, cada movimento da grade vai jogando os sólidos para cima até que eles são descarregados nessa extremidade, enquanto a suspensão vai escoando na extremidade oposta. Ele é um classificador de capacidade maior, com operação relativamente simples em relação às anteriores, que exigiam um grande número de compartimentos para uma classificação mais detalhada. E outro tipo de classificador também de grande porte seria a cuba classificadora, que se assemelha bastante a um decantador, um tanque de decantação ou de sedimentação. Então nós temos aqui um tanque, a suspensão é alimentada na região central desse tanque e os sólidos acumulados são arrastados e descarregados na extremidade oposta. E o líquido, a fase líquida, ela é descarregada por uma tubulação periférica nesse tanque circular. Então ele se assemelha muito a um tanque de sedimentação. Só que aqui a gente vai ter uma separação de partículas, partículas mais pesadas de partículas leves. As partículas leves vão permanecer no equipamento, vão sair junto com a suspensão, e as mais pesadas são removidas. Por isso que ele entra na categoria dos classificadores. Então, a operação de classificação ela tem como finalidade principalmente a separação de partículas de acordo com o seu tamanho. Nós estamos vendo aqui operações muito semelhantes que vão separar um sólido ou de um fluido ou dois fluidos immiscíveis, mas a primeira delas, a classificação, além de separar o sólido, ela também vai separar sólidos em grupos de diâmetros médios, de faixas de diâmetros.